Olá, investidores. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos, e nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre como reconhecer uma reversão de tendência. Isso é importantíssimo, principalmente nas operações intraday, ou seja, nas operações de scalping e também nas operações de day trade, uma vez que a gente busca movimentações num espaço curto de tempo. Então, a mudança de comportamento ela é importantíssima e a gente precisa tentar detectar isso de forma adequada em relação a time, no momento certo, né? Depois que já aconteceu uma reversão, muitas vezes o movimento já foi, parte representativa do movimento acabou já acontecendo e você acaba ficando com a parte mais difícil dele. Tudo que a gente faz para detectar um padrão de tendência é interpretar topos e fundos. E a gente vai ter a definição de tendência quando topos e fundos estão no padrão direcional, né? Então, topos e fundos ascendentes vão representar uma tendência confirmada de alta, topos e fundos descendentes vão representar uma tendência de baixa confirmada. Pegando um exemplo aqui aleatório, né, a gente consegue observar que esse gráfico, né, no curtíssimo prazo, ou seja, num gráfico de 1 minuto, ele tem um determinado padrão e ao longo do tempo ele vem registrando movimentações bem simétricas, ou seja, muito semelhantes, né? E a gente consegue observar também que todas as vezes que o mercado tentou corrigir, ele registrou um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Isso é uma característica da tendência de alta. Qual que é o primeiro sintoma de que algo diferente está acontecendo, de que pode ter uma reversão de tendência? Quando um desses fundos deixa de ser respeitado, ou seja, o tamanho das movimentações que a gente tinha, nesse caso agora de correção, vão ser maior, né? Elas vão ser muito maiores. Então o que acontece aqui basicamente é o seguinte: as ondas anteriores paravam exatamente na média e respeitavam exatamente os fundos anteriores, né? Dessa vez a gente tem uma onda de correção que perfura o fundo anterior. Isso é o primeiro indício de que pode ter uma reversão de tendência. Então, isso me faz pensar nesse tempo gráfico que a próxima subida é uma subida importantíssima e que vai ser crucial para o preço conseguir romper o topo anterior para que ele possa dar a sequência na tendência de alta. Ponto importante para ser observado aqui. A possível falha, onde eu estou colocando aqui um ponto de interrogação, vai ser normalmente em níveis de retrações. Então, a gente tem que se apoiar muito nessa questão das retrações de Fibonacci. Então, retrações. A gente também pode se apoiar em linha de tendência, ou seja, LTA ou LTB, né? Então, LTA barra LTB, ou seja, linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Nesse caso aqui, provavelmente, né, como é um caso onde o mercado rompeu um fundo anterior vindo de uma tendência de alta, você vai estar procurando uma LTB, caso o gráfico te permita traçar então essa linha de tendência, né? Além disso, você também pode se apoiar em suportes e resistências. Então, vou colocar aqui S barra R, S de suporte, R de resistência. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um padrão de resistência. Aonde é que a gente pode se apoiar em resistência nesse gráfico? Lá do lado esquerdo teve topo, aqui teve um topo, e aqui acabou também virando uma região de topo. Então, eu já sei que isso aqui é uma região muito problemática. Isso aqui é um campo minado, onde o comprador vai precisar fazer muita força para conseguir empurrar o preço acima desse nível e conseguir romper também o topo anterior. E aí, então, ele confirmaria que ele está ainda em tendência de alta. Como eu já detectei a possível onda 1, ou como vocês queiram chamar, é só uma questão de nomenclatura, onda A, né, a primeira onda para baixo, eu já estou esperando uma possível onda 2 ou uma onda B. Com isso, se houver uma falha nessa região que eu chamo de faixa de Gaza, que são as retrações e os níveis de linhas de tendência, e também se apoiando em suportes e resistências, eu já consigo imaginar a possível reversão de tendência. Então, chegou aqui, a gente observa que ele para, faz um candle negativo, depois ele tenta testar mais uma vez, forma um micro pivô, e quando ele rompe esse fundo aqui, né, exatamente esse nível, ele está sugerindo que ele não está resistindo mais e vem para lançar aí uma reversão,
ou seja, deve romper o fundo da onda 1 e também buscar as suas projeções de 100, 161,8% do movimento na queda. Então isso aqui é importantíssimo, né? E a gente vai conseguir detectar essa reversão de tendência com base no rompimento de um fundo ou no rompimento de um topo. Às vezes a gente vai se deparar com situações como essa que eu vou destacar agora aqui em verde para vocês. O mercado faz um novo fundo e ele passa reto pelo topo anterior, ou seja, ele só tem uma única onda. Esse tipo de movimento são os movimentos mais complexos. E eu vou ficar esperando futuramente que ele não consiga mais também romper esse fundo. Só que aí exige muito mais paciência por parte do operador, porque enquanto não houver o teste, você corre um risco maior de eventualmente comprar o simples rompimento do topo, sem ter o teste do fundo, e aí ficar comprado no topo, e a hora que vir esse teste, você ser estopado aonde você não deveria estar estopando, e aonde você, na verdade, deveria estar monitorando para uma futura reversão de tendência. Então, o que eu uso como termômetro, basicamente, é a quebra de um padrão, né? A quebra de uma tendência. Se ela é de alta, não pode romper os fundos anteriores. Eu também, dentro desse padrão, observo a proporção dos movimentos. Então, como eu falei no início da apresentação, nesse vídeo, a gente tem uma sequência de movimentos no gráfico de 1 minuto aqui, com uma certa simetria, né? São padrões, movimentos bem simétricos, né? Ou seja, tem a mesma proporção em quantidade de pontos praticamente, né? Cada onda aqui tem aproximadamente 300 pontos de variação e isso vai se mantendo até o mercado conseguir em algum momento distorcer. Essa distorção é o que eu uso como termômetro, tá certo? Eu vou pegar o dólar, WDOF19, e a gente vai procurar aqui alguma situação que a gente tem aí reversão de tendência, né? Olha aqui que interessante também, né? Quebra de linha de tendência. A gente tem uma LTB, né? E a quebra dessa linha de tendência acontece depois de uma falha. Então vamos lá. O mercado tenta testar o fundo, não consegue, para nos níveis de retrações, né? E vem e rompe uma linha de tendência. Esse é um dos padrões que eu também gosto de observar. Está rompendo o topo anterior, está rompendo a linha de tendência e está deixando fundo mais alto que fundo anterior. Então isso me ajuda a detectar padrões de reversão, tá certo? Basicamente é isso. Se a gente se apoiar nessas informações, a gente já consegue rastrear o início dessa mudança de comportamento com uma certa antecedência quando o mercado rompe LTA, LTB ou fundo ou topo anterior, tá certo? Se a gente subir a periodicidade, procurar num gráfico de 15 minutos, a gente também vai se deparar com situações bem semelhantes, né? É claro que quanto menor o tempo gráfico, mais ruído, então vai ter muito mais sinais de reversão num tempo de 1 minuto do que num tempo de 15, né? Olha só, aqui o mercado sobe, para em um determinado momento, não faz mais novo topo, e quando ele rompe esse fundo, ele está sugerindo que está revertendo tendência. Então, nesse caso aqui em específico, o mercado tem a movimentação de correção maior, falha bem em cima de um nível de suporte, eu vou destacar aqui em azul, né, para que vocês possam entender, suporte aqui, ele para em cima desse suporte e forma até uma espécie de uma figura, né, não com tanta simetria, mas a gente consegue ver um ombro, cabeça a ombro se formando nesse tempo gráfico. Ou seja, é com essas informações que a gente vai ter que trabalhar e principalmente tentar se posicionar no time correto. Se você chegou aqui comprado e o mercado começou a falhar, a partir do momento que ele lança a formação de um tempo menor, ou seja, se a gente está desenhando aqui em vermelho o movimento de 15, azul é um tempo abaixo do gráfico de 15 minutos nessa formação desse pivô de baixa que eu estou colocando do lado direito. Isso faz com que eu já comece a pensar que esse fundo vai ser testado e ele provavelmente vai ser rompido. E se for rompido, a tendência não é mais de alta e sim de baixa. Ou seja, o padrão, a maneira de ler, serve para todos os tempos gráficos, tanto do 1 minuto até o gráfico de 15, 60, diário, semanal. Só vai mudar a frequência com que isso acontece. No 1 minuto tem muita reversão, no 15 para cima tem muito menos reversão de tendência, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Falaremos mais vezes sobre esse assunto. Desejo a todos vocês bons investimentos, bons estudos. E para quem quiser acompanhar a minha sala, o link vai estar na descrição do vídeo, onde vocês ganham acesso gratuitamente à minha sala, acesso a algumas plataformas gratuitamente também, e
principalmente a possibilidade de acompanhar os calls que nós enviamos na nossa área de análise pelo aplicativo da corretora no seu celular. Um grande abraço e até a próxima videoaula.